gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim devanear. Desde que eu comecei o canal, eu queria que ele fosse algo além dos livros, né? Tanto que o nome dele é Livros e Mais. Mas não sei, eu nunca consegui fazer isso acontecer de fato. Eu não achei nenhum outro assunto que eu me sentia bem pra falar, porque rola aquela coisa de querer falar muito direito e tal, e por isso eu acabo não fazendo. Mas tem horas que acontece alguma coisa que eu consigo relacionar com livros, e isso me dá vontade de falar. Olha, o papo hoje vai ser realmente um fluxo de consciência, eu não fiz roteiro, e eu vou tentar falar várias coisas que eu tô pensando e talvez elas não tenham nexo pra vocês, talvez elas não tenham nexo num final, muito provavelmente a gente não vai chegar a lugar nenhum, mas é só, assim, coisas que passam pela minha cabeça e que me deu vontade de falar. Então, bem, hoje eu vi um vídeo da Jujut falando sobre o atentado na Somália e sobre comoção seletiva. E isso é uma coisa em que eu penso demais também. E o vídeo dela já teve muito impacto sobre mim, porque eu realmente não tinha ouvido falar desse atentado na Somália. Ela falou que muita gente descobriu pelo Twitter, e como eu tenho usado muito pouco o Twitter, eu fiquei de fora disso, e eu realmente não vi isso aparecer enfim, na mídia de massa e tal. E logo eu lembrei do livro Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Eu acho que de cada 10 palavras desse canal, 8 são Chimamanda, mas fazer o quê, né? E um dos motes desse livro, quem já leu sabe, é a frase: o mundo estava calado enquanto nós morríamos. Eu até fiz um texto sobre isso na revista Pollen, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. O livro fala, ele é um livro de ficção, mas ele aborda a Guerra da Secessão da Nigéria. Que, enfim, né, foi uma guerra e muita merda aconteceu e muita gente se lascou e foi realmente terrível. E o livro é muito bom, como tudo o que a Chimamanda toca, né, tudo que ela toca vira ouro, então o livro é maravilhoso, é o meu romance preferido dela. E esse O Mundo Estava Calado Enquanto Nós Morríamos é um título de um livro que está sendo escrito dentro dessa história que o livro dela aborda. E eu achei essa frase muito forte, tanto que ela martela na minha cabeça até hoje, porque, de fato, o mundo fica calado enquanto muita gente morre. E é o que a Jujut falou e que eu penso muito, que é a questão da comoção seletiva, é a questão de por que algumas vidas parecem ter mais importância do que outras, né? Por que 10 pessoas, sei lá, né, morrem em Vegas e de repente tá todo mundo falando disso, sai em todos os jornais e Pray for Vegas? Por que essas vidas valem mais do que as vidas das pessoas que morreram na Somália? Por quê? Por que o mundo fica calado enquanto muita gente morre e dá tanta atenção pra outras? Eu não tô chegando aqui com aquele papo de ai, mas a gente tá falando de cachorro, mas tem criança passando fome, sabe assim? Aquela coisa de ai, a gente não pode falar sobre esse problema porque tem outro ali. Não é isso, a gente pode falar que 10 pessoas morreram em Vegas, a gente pode se solidarizar com elas, mas a gente também tem que lembrar um pouquinho que existem outras pessoas no mundo, pessoas que estão sofrendo tanto quanto, né? E que a gente não fala. E por que a gente não fala, né? Isso é muito, muito complicado. Sempre faltou representatividade no mundo, né? As coisas nunca tiveram o mesmo peso. É por isso que hoje em dia a gente luta tanto pela visibilidade e as pessoas ficam achando que é mimimi, que o povo de humanas, que paradigmas, que a gente quer quebrar o tempo inteiro. Mas não é que a gente esteja querendo fazer tudo agora, é porque tudo esteve errado por muito tempo e continua errado. E a gente tenta colocar esses assuntos em pauta, né? O mundo não pode ficar calado enquanto tanta gente morre, porque todo mundo devia ter a mesma importância. E esse papo de representatividade, visibilidade, me lembrou o acontecido no Espírito Santo em fevereiro desse ano. Pra quem não lembra, né, aconteceu que a polícia militar entrou em greve, ou a polícia civil, me perdi agora. Uma das polícias entrou em greve, e que é uma coisa que, né, não pode ser feita, mas não vamos entrar nesse mérito, tá? Não vou aqui dizer que a polícia não tem o direito de entrar em greve. A questão é que precisou muita merda acontecer pro Espírito Santo ganhar espaço na nossa própria mídia. Se um negócio desse fosse em São Paulo, se um negócio desse fosse no Rio, gente, em meia hora tava em todos os jornais. O Espírito Santo tava em estado de calamidade pública. E muita gente não estava nem sabendo. E eu me lembrei disso, e claro, isso me tocou pessoalmente, porque eu sou do Espírito Santo, eu tenho família lá, eu tenho amigos lá. E eu pensei muito na questão da visibilidade, da representatividade, quando tudo isso aconteceu, porque
Eu descobri que o meu estado não importava quando eu era criança. Eu tava assistindo O Mundo da Lua e foi um episódio em que o Lucas entrou na nave e ele foi conhecer estados da região sudeste brasileira. E aí apareceu lá um mapinha da região sudeste e Lucas visitou São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E eu fiquei lá esperando, né? Ai, agora vai ser o Espírito Santo. E eu lembro que a minha mãe falou assim, ele não vai pro Espírito Santo, eu tenho certeza. Aí eu falei assim, ai mãe, por que não? Claro que vai. É um estado dessa região, eu devia ter uns 8, 9 anos. E ele não foi mesmo. Eles resumiram a região sudeste em Minas, São Paulo e Rio. E eu me senti muito triste, porque eu era só uma criança e eu queria me ver ali, né? Eu queria ser representada ali. E eu nem entendi o que era isso direito, mas eu queria ter me visto ali. E aí eu fico pensando em todo mundo que nunca se vê representado. Porque, ok, foi muito white people problem isso, foi, mas eu queria ver meu estado ali. E a mesma coisa que uma menina negra, que um menino gay querem ver, né? Enfim, nas obras, querem ver na mídia, querem ver na TV. A Shonda Rhimes fala no livro dela que ela quis normalizar a televisão com as séries dela. Por quê? Nas séries dela a gente tem muitos protagonistas negros, a gente tem gays, a gente tem, enfim, né, deficientes. E isso não é uma questão. Tipo, aquele personagem não tá lá porque ele é negro. Aquele personagem não tá lá porque ele é gay. O fato dele ser gay ou dele ser negro não é a pauta desse personagem. Porque essas pessoas existem no mundo e essas questões não são a única pauta de vida delas. Então é muito importante que elas estejam representadas nas obras e na mídia sem ser exatamente com o intuito de serem a minoria, sabe? Eu acho que eu tô me perdendo. Mas é que eu queria englobar tudo isso em o mundo fica calado quando muita gente morre, porque muita gente não é vista, porque muita gente não é levada em conta, né? Sempre tem algumas coisas que são mais importantes do que outras. E, sei lá, né? É uma utopia pensar que não devia ser assim, mas meio que não devia, né? Por que a gente não tava sabendo da Somália, gente? Por que que quando acontece na Europa a gente sabe em 5 minutos, sabe? Por que a gente sabe quando alguma coisa acontece em São Paulo e não sabe quando alguma coisa acontece no Piauí? Porque parece mesmo que algumas vidas são mais importantes que outras, que algumas vidas merecem ser mais representadas e mostradas do que outras. E eu acho que acima da gente pensar na solidariedade e na comoção seletiva, a gente tem que pensar em representatividade, em visibilidade, em fazer todo mundo aparecer, porque todo mundo existe. É o que a Shonda Rhimes falou, é normalizar as coisas, não é mimimi. Todo mundo existe de verdade, então todo mundo tem que ser representado de verdade, porque senão realmente parece que não existe. Aquele dia na frente da TV, eu com 8, 9 anos me senti humilhada, porque pareceu que eu simplesmente não existia, pareceu que o meu estado era uma invenção de moda. Como assim ele não tá num programa de TV cultural que tá falando sobre os estados da região sudeste? Tipo, eu fui apagada, eu fui simplesmente apagada. E eu senti isso poucas vezes na minha vida, porque eu sou privilegiada, né? Eu entendo o meu contexto e eu fico pensando em quem é bem menos privilegiado e que não aparece. E isso é muito errado, porque as pessoas têm o direito de se sentir ouvidas e de se sentir representada. O mundo tem que parar de ficar calado enquanto muitas pessoas morrem. Enfim, né, eu acho que é isso. Eu comecei falando de um assunto bem mais sério, que é guerra, que é morte, mas que cai nesse assunto que parece um pouco mais frívolo e fútil, que é representatividade, mas não é. É pra gente entender que tá tudo interligado, que uma coisa leva a outra, que é um caminho só. Por mais que uma coisa seja muito mais séria, a pequena deve ser levada em consideração porque faz tudo parte do mesmo âmbito. Se a gente não tem representatividade básica, a gente não vai ter a que é realmente necessária. E todas elas são necessárias, na verdade. Eu falei que isso era um devaneio, eu me perco em devaneios. E é isso. Eu espero que tenha ficado pelo menos um pouco entendível e que a gente possa refletir juntos sobre a importância da representatividade, da visibilidade e de ouvir todas as pessoas. Porque não é legal o mundo ficar calado enquanto a gente tá morrendo. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. Opa, ocorreu um problema. Siri. Você pode tentar outra vez? Nem tô falando com você, Siri.